Boa tarde, pessoal. Começa mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia e hoje vamos falar de uma insinuação do ministro Gilmar Mendes que põe fogo no cenário político. E também vamos falar da OCDE. Que bicho é esse? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado Clube dos Ricos. Vale a pena ou não vale a pena entrar na OCDE? E nós não entramos porque adiantou o Bolsonaro bajular o Donald Trump, ceder tudo a ele para acontecer o que aconteceu ontem com os Estados Unidos defendendo a indicação da Argentina em lugar do Brasil, sendo que aqui nós estamos fazendo tudo e mais um pouco, cedendo em tudo e mais um pouco, muito mais que a Argentina, muito mais que qualquer outro país nós estamos cedendo, e não adiantou, pelo visto, não adiantou nada, né? Porque o Bolsonaro colheu uma grande derrota com essa exclusão do Brasil da OCDE. Mas, antes de falar da OCDE, eu quero falar do Gilmar Mendes, que ele acaba de dar uma declaração que está deixando todo mundo de cabelo em pé, alguns por gostarem da notícia e outros por detestarem a notícia. Ora, o Gilmar Mendes, ele é um dos mais antigos ministros hoje do STF e é um estrategista naquele tribunal. Na verdade, muito do que tem acontecido naquele tribunal em termos de uma reversão da série de derrotas da esquerda na justiça brasileira se deve ao Gilmar Mendes, porque, vamos contextualizar, Gilmar Mendes, ele é um tucano. Ele foi indicado em 2002 pelo Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal e, durante muito tempo, ele foi o representante do PSDB no STF e defendia todos os interesses do PSDB e fustigava o PT o tempo inteiro, apesar de ele ter feito uma boa amizade com Lula, mas, como vocês sabem, na política, amizade e interesses políticos não se misturam. E, no caso, Gilmar Mendes, ele nunca misturou essa questão política, porque os interesses do PSDB sempre falarão mais alto, porque ele foi nomeado quando, vejam só, a visão do Fernando Henrique Cardoso, não que eu concorde com essa visão, mas quando ele deixou o poder em 2002, um dos últimos atos dele foi nomear o Gilmar Mendes, que se tornaria um despachante do PSDB no STF, e, inclusive, muito do que a gente está vendo acontecer hoje se deve a decisões do Gilmar Mendes, como a de impedir que o Lula fosse nomeado ministro da Dilma Rousseff, e aquilo, se tivesse conseguido Gilmar Mendes nomear, se o PT tivesse conseguido nomear o Lula ministro da Dilma, provavelmente a Dilma nem teria caído. Hoje o Brasil seria outra coisa, haveria uma outra situação no país, porque, primeiro, o Lula sairia das mãos do Sérgio Moro. Ele iria ser julgado do mesmo jeito, talvez até mais depressa, mas ele iria ser julgado pelo Supremo. E num julgamento pelo Supremo não ia ter os vícios nesse julgamento que a gente está vendo que houve no julgamento pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que era a vara do Sérgio Moro. Então, o Lula, sendo ministro da Dilma, ele iria ter foro privilegiado e ia ser julgado pelo STF,
o que, como todos sabem, acaba sendo mais rápido, porque queima todas as etapas que um julgamento tem que percorrer até a segunda instância. Então, o Lula ele foi julgado em primeira instância em 2017, em julho de 2017, e 6 meses depois ele foi julgado no TRF4, foi um recorde mundial, não se tem notícia de outra ação penal como essa que tenha tramitado em 2 instâncias em pouco mais de um ano, né? Então, é uma coisa inédita no sistema judicial brasileiro, e isso aconteceu porque o Sérgio Moro correu com o processo para encarcerar o Lula de qualquer maneira, e o mais rápido possível. E isso foi feito, e depois, sem o Lula, a Dilma Rousseff acabou não conseguindo se compor com a Câmara dos Deputados, e ali a Câmara dos Deputados aprovou o impeachment, e o resto da história todo mundo sabe. Se o Lula não tivesse sido impedido de ser ministro pelo Gilmar Mendes, ele seria julgado pelo STF e seria ministro da Dilma, e provavelmente ele salvaria o governo dela, iria se entender com o Congresso Nacional e acabar com as pautas-bomba, e o impeachment não teria acontecido. Porém, o PSDB, que puxava os cordéis do Gilmar, o PSDB foi uma das maiores vítimas de tudo isso. Depois, é claro, do PT, que teve seu maior líder preso, mas o PSDB, como partido, enquanto o PT, apesar do Lula preso, cresceu como partido político, foi o partido que mais elegeu deputados na eleição de 2018, e agora, com todo esse problema no partido do Bolsonaro, o PT se torna o partido mais forte da Câmara dos Deputados. O partido do Bolsonaro está sendo destroçado pelo próprio Bolsonaro, porque, como a gente sempre diz aqui, o Bolsonaro, graças a Deus, é um cara muito burro, e ele não entende a importância de ter um partido político sólido por trás dele. O Bolsonaro ele continua achando que ele tem o mesmo poder político que o elegeu, e todas as pesquisas mostram que o Bolsonaro está longe de manter o poder que ele tinha quando venceu a eleição de 2018. Mas o que acontece é que eu falava do Gilmar Mendes. O que acontece com Gilmar Mendes é que, como estrategista que ele fez uma declaração do nada aí, que deve abalar o país na semana que vem. Diz o Gilmar Mendes, agora numa declaração que no fim da manhã desta sexta-feira levantou os ânimos aí e está sendo muito comentada. Eu até ia focar o assunto dessa transmissão de hoje no caso da OCDE, que é um caso que nós vamos abordar em seguida a essa notícia, mas eu até mudei o foco, porque essa declaração do Gilmar Mendes, ela é extremamente significativa, e eu vou explicar por quê. Ele disse o seguinte: se o Moro for considerado suspeito, os processos do Lula voltam à fase de denúncia, afirma Gilmar Mendes. Quando ele fala em os processos, ele está falando dos 2 processos que tramitam contra o Lula na Justiça. Um é o do sítio de Atibaia, que já está para ser julgado em segunda instância, e o outro do Triplex, que já foi julgado em 2 instâncias, e o Lula já está fazendo até jus ao regime semiaberto, já poderia, inclusive, provavelmente, se não houver a suspeição do Moro, ele vai sair pelo semiaberto, mas pelo que o Gilmar Mendes declarou,
a saída do Lula vai ser muito melhor do que o próprio Lula esperava. Porque essa fase de denúncia é a fase do comecinho do processo. Então, os processos, eles são feitos pelo Ministério Público, eles são propostos à Justiça, e aí a Justiça decide se aceita ou não o processo, se há elementos para que aquela denúncia seja aceita. E no caso, como os processos voltam à fase da denúncia, a Justiça vai começar do zero, analisando de novo se é que vale instaurar o processo contra o Lula, né? Então, os defensores do que o Moro fez dizem, qualquer outro juiz vai julgar igual ao Moro. Eu não acredito. Eu não acredito e muita gente não acredita. Na hipótese de que um juízo isento, um magistrado de verdade, analise o caso friamente, é muito possível que ele julgue, por exemplo, no caso do triplex do Guarujá, ele pode dizer que não vê prova nenhuma, porque não existe praticamente nada que liga o Lula àquele apartamento. O Lula comprou um imóvel, a prestação naquele prédio do triplex, e depois, com toda a confusão que deu, ele desistiu da compra daquele imóvel e ele nunca usufruiu, não existe nenhum tipo de documento que o liga ao triplex. A única coisa que existe é uma visita que o Lula fez ao triplex a convite do diretor da empreiteira, que era a dona do imóvel, e que foi mostrar o triplex para o Lula. Todo o processo mostra o seguinte: o Lula foi lá, viu o triplex e não comprou o triplex. Então, quer dizer, não fez negócio nenhum com o triplex, não tinha nenhum vínculo, e muito depois foram dizer que aquele triplex era dele, sendo que o triplex estava lá parado, ele nunca fez o negócio, foi oferecido, ele falou, não quero, e ficou por isso mesmo. E mesmo assim, eles conseguiram transformar isso aí em uma prova de que ele, no futuro, ia receber aquele triplex como propina. Quer dizer, é um processo condenado pela justiça do mundo inteiro, pelos maiores juristas do mundo inteiro. Então, é muito provável que, se o processo do Lula, do triplex e do sítio de Atibaia voltarem a estaca zero, provavelmente, talvez não haja nem processo instaurado. No caso do sítio de Atibaia, ainda tem umas firulas lá, porque houve umas reformas naquele sítio, como um agrado que estavam fazendo para o Lula, e aí, como eles fazem para vários presidentes, para vários políticos, vão lá e fazem uma obra, e isso fizeram para o Lula, porque sabiam que ele frequentava o sítio. Mas a propriedade do sítio nunca foi do Lula. Então, quer dizer, o que eles julgam aí, o que eles estão dizendo que é um crime de corrupção, eles não têm nem o elemento para dizer o que o Lula deu em troca de umas reformas em um sítio de 700 e poucos mil reais, que dizem que as reformas somam mais de 1 milhão. É uma coisa meio louca, porque as reformas no sítio valem mais que o sítio. Não tem muito cabimento. Mas no caso do triplex, não tem nada muito concreto. Mas a questão é, por que o Gilmar deu essa declaração, que é uma coisa que todo mundo sabe, que se o Moro for considerado suspeito, ele falou o óbvio, Gilmar Mendes. Olhem só, a gente tem que entender o seguinte, o Gilmar Mendes é um cara burro? Não. Gilmar Mendes não é uma pessoa burra. Gilmar Mendes é um sujeito extremamente inteligente, extremamente preparado, versado no direito alemão, fala vários idiomas, chegou aonde chegou, né, como todos os ministros que estão ali. Não tem nenhum burro ali.
Ali só tem gente extremamente inteligente, extremamente, inclusive, ardilosa, experiente, esperta, vivida, é gente de alto nível intelectual que está ali. Por que é que o Gilmar Mendes diz assim: se Moro for considerado suspeito, processos de Lula voltam à fase de denúncia do Ministério Público? Todo mundo já ouviu falar disso. Para que ele deu essa declaração? Ele vai à imprensa para dar essa declaração? Vamos ver a notícia? Vamos lá. E da notícia a gente já começa a entender. Em entrevista à BBC News Brasil, o Gilmar Mendes considerou lenda urbana a percepção de parte da população de que há um acordão entre os poderes para barrar investigações. O recurso do ex-presidente Lula, que questiona a imparcialidade do Moro, será julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal até novembro, segundo o ministro da Corte, Gilmar Mendes. Até aí, tem um largo caminho, porque vamos supor que a segunda turma do STF julgue que o Moro é suspeito. Com certeza haverá um recurso àquela corte dizendo o seguinte: olha, nós queremos que o plenário julgue, os outros ministros. Aí se arrasta um pouquinho mais a coisa. Porém, o Dias Toffoli já sinalizou, e o Gilmar Mendes já sinalizou, que esse julgamento da suspeição pode acontecer junto com a questão da segunda instância, talvez até nessa semana. Em se tratando hoje do Supremo, é tudo muito complicado, mas o Gilmar Mendes, ele tocou nesse assunto de novo, ele concedeu a entrevista e tocou nesse assunto de novo, com um cálculo político muito claro de dizer o seguinte: olha, porque o STF hoje, eu venho sempre batendo nessa tecla, quando ele chega a alguma decisão, essa decisão já foi debatida antes nos bastidores, e não tem grandes brigas hoje. A gente tem no STF, hoje, 3 grupos. Um grupo totalmente antipetista e antigarantista, que o garantismo é um magistrado defender os direitos do cidadão a um julgamento justo, a ter chances, a ter direitos e tal. Você tem os garantistas, que defendem o Estado de Direito, que é o direito do cidadão a um julgamento mais justo possível e só condenado, só perder a liberdade quando houver provas muito fortes. Do outro lado, você tem o time da Lava Jato, de 3 magistrados alinhados completamente com a Lava Jato, que são Fux, Fachin e Barroso. Esses 3 estão fechados com a Lava Jato e são antipetistas, 100% antipetistas. Depois, no time do meio, depois no segundo time, você tem, que é o chamado time do meio, você tem o Marco Aurélio Mello, que ele fica meio que nem biruta de aeroporto, uma hora ele vota para um lado, outra hora ele vota para o outro. O Dias Toffoli, que é a mesma coisa, ele fica lá, inclusive, tentando provar que não está de lado nenhum. Ele acaba, muitas vezes, votando com teses absurdas da direita, mas está lá naquele meio, assim. E você tem a Carmen Lúcia, que também é meio perdida nessa história, mas não está aliada diretamente com a Lava Jato. E depois você tem Lewandowski, Gilmar Mendes, a Rosa Weber, que sempre foi garantista e agora se mostrou altamente garantista. Você tem o Celso de Mello, né? Então, existem, são 6 mais 4, e você tem mais um ministro que está me escapando, Marco Aurélio, Celso de Mello, Lewandowski, Gilmar Mendes. Bom, eu acho que é isso aí. Esse time, deve estar faltando alguém aqui, mas são 3 times. Hoje, nessa questão do Supremo, existe uma maioria tendente a votar pelo Estado de Direito e uma maioria muito mal impressionada
com a Vaza Jato. E aí a Carmen Lúcia e o Toffoli, eles vêm um pouco mais para cá, inclusive o Toffoli porque foi alvo dos procuradores de Curitiba e da Lava Jato como um todo. A Carmen Lúcia porque ficou flagrantemente incomodada com as denúncias do Intercept. E depois os outros 4 ministros, Weber, Celso de Mello, Lewandowski e Gilmar, só aí são 6 ministros, e do outro lado você fica Fux, Fachin, Barroso e o Marco Aurélio numa situação meio dúbia, mas o Marco Aurélio, de repente, ele pode votar pela suspeição do Moro também. Então, existe uma possibilidade de aquele 7-4 se reproduzir lá no final, porque vai ter o julgamento da segunda turma, que é Gilmar Mendes, Rosa Weber, e tem outros lá, acho que é o Celso, não, o Celso de Mello está na segunda turma, é na primeira turma, não é? É muito provável que haja essa decisão favorável à suspeição do Moro, e se nessa turma a suspeição do Moro passar, o negócio vai acabar no plenário. Mas o Gilmar Mendes, ele já tem um consenso nessa turma, que é o consenso de que o Moro vai ser considerado suspeito, até porque está havendo uma validação pelo STF do material da Vaza Jato, que está nas mãos do STF. Então, uma coisa a gente pode ter certeza é que o Gilmar Mendes já sabe de alguma coisa, de algum acordo que já foi feito, por isso ele deu essa declaração do nada. Enquanto isso, o Lula está fazendo já planos para quando sair da cadeia. Ele acaba de dar uma entrevista para um canal de TV francês, o França 24, e falou que pretende se casar, falou sobre que está estudando se vai ser candidato em 2022. O Lula parece ter muito pouca dúvida de que ele vai recuperar os seus direitos políticos. O Lula não fez nenhum movimento para aderir ao semiaberto, porque ele tem grande confiança, isso está explícito na atitude dele, gente. Aí é que está. A gente veja que o Lula deu, inclusive, para esse canal aí, a declaração de que ele quer a inocência dele, ele quer ser declarado inocente e que vai se casar, está fazendo planos. Então, eu sei que o Lula está preso há mais de 500 dias, já passou um bom tempo, mas isso não significa, gente, isso não significa de forma nenhuma que o Lula não vai sair mais, que o Lula está preso para sempre, que o Lula está em prisão perpétua e que tudo que está ocorrendo na justiça e com Vaza Jato não vai ajudá-lo. Isso é bobagem, isso é uma atitude derrotista e contraproducente, inclusive para quem quer, contraproducente para quem quer o Lula livre e producente para quem quer o Lula preso. Então, ficar nessa de não adianta, nada vai dar certo, não sei o quê, isso é bobagem. Mas é bobagem porque o próprio Lula acaba, ele está dizendo aqui, quero me casar quando sair daqui, a gente conversa com pessoas próximas a ele também, aqui no Blog da Cidadania, a gente sabe que ele está animado, que ele está achando que vai sair, agora ele está achando, ele já chegou a achar que ia ficar muito mais tempo na cadeia e hoje ele mudou de percepção porque os ventos estão mudando. E é engraçado isso, a gente está falando do Lula e eu tenho um segundo assunto hoje aqui para falar com vocês, que é a questão da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que é considerado o clube dos ricos e que o Bolsonaro ele tem hipotecado o Brasil
ele tem entregue o Brasil para o Donald Trump, ele tem entregado o Brasil para o Donald Trump. Por quê? Sempre colocando 2 cavalos de batalha que ele garantiu aí que já estavam saindo, que era o acordo com a União Europeia, que acaba de ser barrado, não é, pela Áustria, e a França provavelmente deve estar barrando também, porque o Bolsonaro fez tudo o que ele fez, comprou todas as brigas que ele comprou, então ele criou um problema com a União Europeia, ele foi para lá, voltou contando vantagem, que tinha feito um acordo histórico de colocar o Mercosul no mesmo bloco que a União Europeia, isso pouco depois, inclusive, de dizer que ia acabar com o Mercosul. Então, é um sujeito que ele não tem plano nenhum, ele vai tocando, ele fala primeiro, pensa depois. Então, levar em conta o que o Bolsonaro fala é bobagem. O problema é que ele tem tomado decisões, como de ceder a base de Alcântara, lá no Maranhão, para os americanos, nos entregar para os americanos, dar visto total para os americanos poderem entrar e sair daqui a hora que quiserem, enquanto nós, brasileiros, não temos como entrar lá. Nenhum país soberano faz isso, deixa um outro país, os cidadãos de outro país entrarem e saírem do seu território o quanto quiserem, sem burocracia nenhuma, sendo que os cidadãos deste país aqui, quando vão para lá, dificilmente conseguem entrar nos Estados Unidos, e quando entra, muitas vezes é mandado de volta, e para obter um visto para os Estados Unidos é extremamente difícil no Brasil. Então, o fato, pessoal, é que a gente está vivendo um momento de grande ironia, porque essa entrada do Brasil na OCDE, que o Bolsonaro tanto almeja, eu peguei aqui uma reportagem de 7 de dezembro de 2009. Ontem, o Fernando Haddad disse no Twitter que o secretário-geral da OCDE, um sujeito chamado Ángel Gurria, que ele é secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele entrou no cargo em 2006, está até hoje lá, e ele chegou a propor ao Brasil que entrasse no bloco, e o Lula fez pouco disso. Ora, mas por que o Lula fez pouco de entrar na OCDE se o Bolsonaro apresenta a OCDE como a salvação da lavoura? Vamos ver essa matéria de 2009. OCDE corteja países emergentes. A matéria do Estadão, de 2009, a organização OCDE quer se livrar do rótulo de Clube dos Ricos e acompanhar o avanço dos países em desenvolvimento. Na época, os países em desenvolvimento estavam bombando e o Brasil estava iniciando um período de grande crescimento econômico que durou até 2013, mais ou menos, 2012, 2013, quando ocorreram aquelas manifestações que aí paralisaram a economia, fortaleceram a extrema-direita. O desastre do Brasil começou em 2013 com aquelas manifestações em São Paulo por 20 centavos no preço das passagens. Eu costumo dizer que toda essa desgraça que o Brasil está vivendo custou 20 centavos, porque até 2013 o Brasil estava bombando em investimentos, a economia bombando, a desigualdade caindo, o desemprego caindo, o salário médio do trabalhador aumentando. Foi uma época de ouro para o Brasil, e que foi interrompida
inclusive pela insensatez de setores da esquerda que queriam tomar o lugar do PT e acabaram dando o lugar do PT para a extrema-direita, que aí está. Vamos ver a matéria. A agenda do mexicano Ángel Gurría, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, há algumas semanas, incluía encontros com representantes da China, da América Latina, incluindo o Brasil e da Índia. Nada, ele estava atrás dos BRICS, criados pelo Brasil, Rússia, Índia e China, né? São os BRICS, e que foi um bloco econômico que estava se fortalecendo demais no mundo, e a OCDE cortejava, diz aqui, a OCDE corteja Brasil, China, Índia e África do Sul e Indonésia para se tornarem países membros da OCDE. A instituição quer se livrar do rótulo de Clube de Nações Ricas e atrair os emergentes, mas não será uma missão fácil. Os governos resistem à adesão, pois temem comprometer sua imagem de líderes dos países em desenvolvimento. Então, na verdade, não havia interesse de país nenhum para entrar na OCDE, porque, além de tudo, a OCDE, ela coloca amarras. O país tem que obedecer a certas regras que muitas vezes não lhes interessa. A OCDE foi criada em 1961 e tem 30 membros, como Estados Unidos, Japão e países europeus, e representa 61% do PIB global. Alguns países em desenvolvimento já fazem parte, como Turquia e México, e é dado certo na entidade que Chile será aceito como membro até o final do ano. Foi realmente aceito o Chile em 2011, e desde maio de 2007, Brasil, China, Índia, África do Sul e Indonésia são considerados países que estão para entrar. Países como era Enhanced Countries, que em português significa algo como países com uma posição aprimorada em vias de adesão. Posição aprimorada seria que as economias do Brasil, imaginem isso, em 2009, a economia do Brasil era considerada uma das mais avançadas do mundo. O Lula deixou o poder com o Brasil tendo grau de investimento, ou seja, ele pagava os menores juros internacionais do mundo por ter uma economia extremamente sólida, e esse é o governo do Lula, que dizem que destruiu o Brasil. Hoje as pessoas falam isso com uma tranquilidade assim, eu chego a ficar boquiaberto, porque semana passada eu postei no blog da Cidadania, até aqui na comunidade do canal, a matéria do Globo mostrando que durante o governo Lula a pobreza caiu 50% no Brasil, e ele deixou o Brasil com reservas que não tinham. Quando o Lula entrou em 2002, o Brasil tinha 30 bilhões de dólares de reservas cambiais. Quando o Lula saiu do governo em 2011, em janeiro de 2011, o Brasil tinha mais de 300 bilhões de dólares de reservas cambiais. A desigualdade, o desemprego, tudo melhorou. O Brasil tinha uma economia. O Brasil, quando o Lula deixou o poder em 2010, 2011, o Brasil era o país que mais atraía investimento estrangeiro do mundo. Isso que que é muito revoltante, porque isso são dados facilmente comprováveis. Você que é bolsominion, que está aí falando besteira, nem perca seu tempo, porque tem provas incontáveis de que o Brasil é só fazer uma busca, você vai ver matéria de todos os maiores órgãos de imprensa do Brasil, que eram inimigos do Lula, reconhecendo que o Brasil era o país que mais atraía investimento estrangeiro do mundo. Em 2010, o Brasil cresceu 8%, 8%. A pobreza despencou, a desigualdade despencou, e a nova classe média, os países emergentes, eles estavam sendo cortejados
pela OCDE. Mas essa OCDE, ela é uma organização que o Lula e outros países em desenvolvimento achavam que não interessava a nós. Então, o Bolsonaro está entregando o Brasil, lambendo as botas do Trump por uma coisa que, para nós, não fazia grande diferença, e que ainda hoje, eu vou ler aqui uma análise, mas eu vou ler essa análise primeiro. Aqui, olha, pessoal, embaixadores veem com bons olhos o Brasil fora da OCDE. Isso é uma matéria do jornal Correio Brasiliense. Enquanto se alardeia a não indicação do Brasil para ingresso na OCDE por parte dos Estados Unidos como uma grande derrota política do governo Jair Bolsonaro, embaixadores tarimbados e experientes nessas negociações e acordos internacionais suspiram aliviados. Esses embaixadores classificam os códigos da OCDE como algemas para as negociações comerciais, e há quem diga, inclusive, que se o Senado ler esses códigos, perceberá que não é ruim para o Brasil ficar fora desse clube dos países ricos. O X da questão, a enxurrada de investimentos no Brasil, algo que a atual equipe econômica atribuía como o principal objetivo do ingresso na OCDE, pode vir com a eliminação de excessos regulatórios, melhoria do ambiente de negócios, em especial na área de petróleo e gás e segurança jurídica, ou seja, fazer o dever de casa. Assim, mais tarde, se o Brasil estiver com seu dever de casa feito e com todos os códigos da OCDE decorados, poderá analisar com mais calma se vale a pena entrar. Em março, o representante do comércio do governo, o representante de comércio do governo americano, Robert Lighthizer, conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre exigências para o Brasil ingressar na OCDE. Ele disse: você tem que entender que para entrar na OCDE tem que sair do grupo dos favorecidos na OMC. Não tem troca. Ele fez essa exigência. Eu fiz o meu pedido, me ajuda a entrar na primeira divisão. E ele respondeu: me ajuda a limpar a segunda divisão. Contou Guedes à coluna da visita a Washington. Então, o Brasil, ele teve que abdicar de uma posição favorável na Organização Mundial do Comércio, de proteção a países como o Brasil, para entrar no clube dos países ricos, sem que o Brasil seja um país rico e sem que ele tenha que aderir a políticas públicas que fazem sentido numa nação, em nações com problemas sociais resolvidos, sem grande pobreza, sem grande desigualdade. Por isso que é o clube dos países ricos. No caso de um país como o Brasil, com tanta pobreza, com tanta miséria, com tanta desigualdade, essas decisões podem piorar muito a situação social do Brasil e criar um ambiente que, como a gente vê aqui, ele está dificultando o acesso do Brasil. Eu vou explicar agora por quê, tá? Vamos lá. Uma das razões, olha só, pessoal, uma das razões para a gente não ter conseguido entrar, dos próprios Estados Unidos, para quem o Bolsonaro tem bajulado tanto os Estados Unidos, e os Estados Unidos não nos indicou para a OCDE, indicou a Argentina. Uma dessas razões, ela foi dita pelo novo, aquele Ángel Gurría, ele não é mais o secretário-geral, o novo secretário-geral, acho que o Gurría ficou até o ano passado, o novo secretário-geral é Ludger Skuknecht, deve ser alemão, e esse sujeito, ele explicou, pessoal, por que
uma das razões pelas quais o Brasil não está sendo considerado apto para ingressar na OCDE neste momento e perdeu para a Argentina, que está numa crise miserável. O secretário-geral adjunto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, essa matéria saiu ontem no blog da Cidadania, Ludger Skuknecht, afirmou hoje em evento em São Paulo que o Brasil precisa dar passos largos em direção a duas áreas que são as que mais têm sofrido sob o Bolsonaro: educação e responsabilidade ambiental. Educação, o Bolsonaro cortou verbas, tem combatido, através daquele seu ministro da Educação cretino, tem combatido verbas, políticas públicas pedidas pelos estudantes. A educação brasileira está largada às traças e a responsabilidade ambiental, isso a gente não precisa nem falar mais nada, né? Espero que eu não precise explicar aqui, até para os bolsominions, por que é que a responsabilidade ambiental é uma coisa que está passando longe do Brasil, até porque o Bolsonaro diz que não existe problema ambiental nenhum no planeta, né? Segundo ele, essa questão de aquecimento global, toda a preocupação ambiental é bobagem. Então, se ele acha que é bobagem, como é que ele vai ter responsabilidade sobre uma coisa que ele acha que é bobagem? Né? Então, o mais irônico de tudo é isso. A crítica veio antes da notícia bomba que pegou o Planalto desprevenido, que o Brasil precisava cuidar da educação e do meio ambiente. Os Estados Unidos apoiam a entrada do Brasil... apoiaram a entrada na OCDE de Argentina e Romênia. Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro, que estavam ao lado do secretário-geral na OCDE, no Fórum de Investimentos promovido pela PEC, entenderam o recado, mas a assessoria do governo preferiu destacar apenas elogios ao secretário-geral sobre o controle duro das contas públicas, ignorando que o Brasil ainda precisa cumprir 171 requisitos, 171. As ironias não param de se produzir, né? Essa questão da excelência do Brasil é realmente 171. Mas a frustração não passou desapercebida para quem sabe do sonho dos meninos de Chicago em fazer parte do Clube dos Ricos. Essa é o X da questão. Eu vou falar com você que não é rico. E eu acredito, eu vou ter minhas dúvidas se tem alguém rico assistindo, geralmente, né? Um vídeo desse tem 50, 100, 150 mil visualizações, e são 50, 100, 150 mil pessoas. Eu tenho dúvidas se alguma delas é rica. Eu duvido que rico tenha interesse em assistir um sujeito de esquerda fazendo o tipo de análise que eu faço. Mas, seja como for, vamos pensar, você que certamente não é rico, que está me assistindo. Na sua cidade, existe um clube de ricos, onde uma refeição para um casal custa R$300, tá bom? A mensalidade do clube para uma família de marido, esposa e 3 filhos custa R$3.000 por mês a mensalidade desse clube, R$4.000 por mês. Você quer entrar nesse clube? Você tem certeza que você quer entrar nesse clube? Eu acho que não, né? Você não vai querer entrar nesse clube porque você sabe que você precisa ter recursos para participar desse clube que você não tem. E a mesma coisa o Brasil, para entrar nesse clube dos ricos, primeiramente ele precisa tomar medidas que agradam muito ao neoliberalismo, mas que nenhum país em fase de desenvolvimento, que precisa cuidar do social, que precisa dar Bolsa Família, onde o salário mínimo que a pessoa ganha é uma porcaria, são um pouco mais de $200. Em nenhum país rico o salário mínimo é $200.
Qualquer país rico que você for, na pior das hipóteses, o sujeito ganha $1.000 por mês. E isso para levar uma vida difícil. Tem países, como, por exemplo, a minha filha mora na Austrália já há 9 anos, a minha filha do meio. E lá, um sujeito para entregar pizza, ele ganha 8, 10 mil reais por mês. Vocês entendem? Ninguém vive com um salário de fome em país rico. Então, em um país como esse, que o salário mínimo muitas vezes, ele não paga um jantar num restaurante de luxo, tá? Eu participei no começo desse ano de um jantar no Terraço Itália, que cada pessoa que ali, para um casal, custava em torno de quase R$1.000. Um salário mínimo custava o jantar ali. Então, em um país como esse, um país cheio de favelas, onde as condições de vida são as piores, gente que mora em cima de esgoto, em palafitas que ficam em cima de uma água cheia de esgoto, cheia de excrementos, sofrendo com doenças, num país em que ainda há subnutrição, em um país em que uma parte gigantesca da população não tem nem esgoto no seu banheiro, não tem nem esgoto dentro da sua casa, não tem rede de esgoto. Um país desse não pode entrar num clube de países ricos, onde todos têm saneamento básico, onde todos ganham salários, que, por pior que seja a função, o sujeito consegue pagar todas as despesas básicas da sua vida, né? Então, nós não somos ricos. Por que é que a gente vai querer entrar em uma organização que vai nos impor políticas públicas, que a gente abandone políticas públicas, por exemplo, de cuidados sociais, de evitar concentração de renda, né? Subsídios que são dados aqui no Brasil que não vão ser aceitos. Então, não foi à toa que todos esses países, como eu estava dizendo, lá ainda no governo Lula, não quiseram, e o próprio governo Lula não quis participar dessa organização que o Bolsonaro apresenta para a gente da seguinte forma: se nós entrarmos nesse clube de ricos, nós vamos ficar ricos. Isso é uma loucura. Você pega o seu salário todinho e paga a entrada num clube de ricos na sua cidade, e vamos ver se o mês que vem você está rico também por causa disso. Então, são coisas que a gente tem que pensar um pouco no que está sendo feito no Brasil. E outro problema que custou a entrada do Brasil na OCDE, a razão pela qual nós não fomos indicados ainda, é porque o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos dificultou a entrada do Brasil na OCDE, porque está se travando. Os Estados Unidos, eles não são donos da OCDE. Eles podem opinar, não é? Mas eles não podem determinar nada. E ali a Europa está muito forte na OCDE, e a posição do Brasil de lamber as botas dos Estados Unidos dificultou, e ao fazer aquilo que o Trump prega, de não ter cuidado maior com a educação e com o meio ambiente, o Trump prega isso para nós, porque lá nos Estados Unidos ele não é louco de pregar isso. E o Bolsonaro, ele tem ouvido o Trump em tudo. O Trump que tem comandado, inclusive, essas reações, essas ofensas, essa verborragia do Bolsonaro, tudo isso ele aprende com o Trump, não é? O Trump é uma má companhia para o menino Bolsonaro, não é isso? E que está, sabe aquele coleguinha que está levando o seu filho para o mau caminho? É exatamente o que está acontecendo com o garoto, o moleque Jair Bolsonaro. Esse moleque, ele está sendo levado para o mau caminho por um outro moleque briguento chamado
Donald Trump. Então, aí, pessoal, tem a questão dos embaixadores e o ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, o Rubens Recupero, aquele do escândalo das parabólicas, ele diz que o Brasil foi humilhado depois de todo o festejo do Bolsonaro, de que a gente já estava com o pé na OCDE. E, por fim, a gente tem aqui a explicação, tem aqui a explicação, que o Brasil não conseguiu tudo isso que eu expliquei, e eu só quero ler uma matéria sobre os prós e os contras de o Brasil entrar na OCDE, o Clube dos Ricos. A OCDE, com sede em Paris, foi criada em 1961 e reúne 35 países membros. Segundo a BBC apurou, a resposta sobre a eventual candidatura do Brasil pode ser anunciada em algumas semanas ou meses. Seria um prazo bem mais curto que o da Argentina, mas ainda assim está jogado para o futuro, para o ano que vem. Você tem aqui a tese de que favoreceria investimentos no Brasil, a entrada na OCDE. Eu duvido disso, porque investimento no Brasil, primeiro a gente está com uma crise de imagem do nosso sistema judicial. O sistema judicial brasileiro está sendo visto com desconfiança por todos esses abusos, todos esses conflitos. Os cidadãos não têm direito, o Ministério Público persegue uns e poupa outros, os juízes violam leis para condenar alguns réus, outros réus, como ficou demonstrado na Vaza Jato, outros réus são poupados. Então, o judiciário brasileiro é muito atrasado e está sendo visto com muita desconfiança. Não há consenso sobre a adesão do Brasil à OCDE. Especialistas apontam que 5 das 10 economias que mais atraem investimentos estrangeiros diretos no mundo, entre elas o Brasil e China, não são membros da organização. Então, tem muita gente que também acha que não vale a pena. E por aí vai, o processo de adesão do governo brasileiro precisa ser aceito por unanimidade pelos 35 países da organização, e há resistências da Europa, porque o Brasil, se entra na OMC, ele vai ser comandado pelo Bolsonaro. Então, por fim, esse adesismo, essa postura escancarada do Bolsonaro de imitar o Donald Trump no seu comportamento político e de ceder a tudo, fazer tudo que o Trump manda, é uma das razões, além da irresponsabilidade ambiental e com a educação, que impediram o Bolsonaro de cumprir a promessa que ele fez e que não foi cumprida, e, pelo contrário, nós passamos vergonha, porque os próprios Estados Unidos puxaram o nosso tapete. Então, ele vai lá, diz que ama o Trump, né? Tem uma declaração dele que foi ouvida, foi gravada, foi reproduzida, dizendo I love you para o Trump, e o pagamento, Bolsonaro ama Trump, mas Trump não ama Bolsonaro. É isso que ficou muito claro nesse processo. Então, pessoal, realmente as coisas vão acontecendo de acordo com aquilo que a gente planta, né? Se você planta burrice, você colhe os frutos dessa burrice. Por outro lado, eu acho que o que alenta a gente, eu acho que essa declaração do Gilmar Mendes, eu considero extremamente importante, essa insinuação dele de que já há um consenso em torno da suspeição do Sérgio Moro, e vamos lá, a gente quer entrar no Clube dos Ricos com um sistema judiciário onde o juiz coloca pessoas na cadeia para consolidar os seus planos políticos, e ninguém sabe, juízes que eles julgam dessa forma como o Moro julgou o Bolsonaro, e arrastou
o segundo grau e o terceiro grau, porque né, nesses erros do Moro, na primeira instância, ao condenar o Lula no caso do triplex, foram seguidos pela segunda instância e pela terceira instância, o TRF4 e pela terceira instância, o STJ, que ele não analisou as provas, né, mas analisou mais, foi a condenação, tal, reduziu a pena, tal. Pode-se dizer até que no STJ não haveria muita esperança de reverter o caso, porque não seria uma análise das provas no STJ. Mas, em duas instâncias da justiça brasileira, um processo absolutamente viciado, condenado por todos os juristas mais importantes do mundo, que é o caso do triplex, ele passou, isso fala do Brasil, com juristas do mundo inteiro, aos montes, dizendo que o processo do Lula é uma farsa. Isso diz o quê? Que a gente tem um judiciário aqui que ele julga de acordo com as amizades que ele tem. Ora, o sujeito que está lá fora, ele vai falar, peraí, eu vou colocar meu dinheiro em um país que, se eu não for amigo de certas pessoas, eu posso perder? Porque como é que eu sei que aquelas pessoas vão gostar de mim, que os interesses dela vão ser sempre os mesmos? Então, o país que interessa para o investidor é um país que tenha segurança jurídica. Segurança jurídica é você ter certeza que a justiça vai julgar com justiça. E isso no Brasil, ninguém ousa dizer que está acontecendo. Pessoal, eu quero agradecer, termina mais uma semana, amanhã tem mais, eu vou continuar aqui, amanhã ao meio-dia eu estou aqui, e hoje à tarde tem mais um vídeo. Eu quero agradecer muito a atenção e deixar o meu abraço para todo mundo.